Bem-vindos ao Eco do Extraordinário, um podcast que transporta você para o fascinante universo da ufologia. A Noite Oficial dos OVNIs, o caso brasileiro que parou os céus. Na noite de 19 de maio de 1986, o Brasil entrou para a história da ufologia mundial. Naquela ocasião, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram detectados por radar, observados por testemunhas civis e militares e perseguido por 5 caças da Força Aérea Brasileira. Este episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, provocou uma mobilização aérea sem precedentes e marcou a primeira vez que o Ministério da Aeronáutica do Brasil admitiu publicamente a existência de objetos não identificados com comportamentos inteligentes nos céus nacionais. Este episódio mergulha fundo nesse acontecimento, explorando-o sob o ponto de vista político, militar e social, reconstruindo os detalhes com base em relatos, documentos oficiais e entrevistas liberadas décadas depois. Também se faz uma leitura crítica do contexto da época, uma década após o fim da ditadura militar, num Brasil em transição democrática e ainda sob vigilância internacional. O ano de 1986 foi um marco no processo de redemocratização do Brasil. O país vivia sob o governo de José Sarney, presidente civil após mais de 20 anos de regime militar. Sarney enfrentava graves problemas econômicos, com inflação descontrolada e um cenário político de insegurança institucional. Ao mesmo tempo, buscava-se reorganizar as Forças Armadas, que mesmo fora do poder, ainda detinham grande influência e acesso a informações sensíveis, incluindo observações aéreas e experimentos confidenciais. Internacionalmente, o mundo ainda estava mergulhado na Guerra Fria. As potências globais, Estados Unidos e União Soviética, mantinham interesses estratégicos em qualquer movimentação aérea em comum no Hemisfério Sul. Qualquer relato sobre objetos não identificados era, portanto, observado com desconfiança geopolítica, especialmente se envolvesse instalações militares. A questão ufológica no Brasil, embora sempre presente de forma marginal, começava a ganhar contornos mais sérios, especialmente após episódios como o caso da Ilha de Trindade, em 1958, e Operação Prato, em 1977. Em 1986, no entanto, o envolvimento de radares e caças deu à questão uma dimensão institucional inédita. Tudo começou por volta das 18h30 daquele 19 de maio, quando o sargento Sérgio Mota da Silva, operador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo, avistou luzes incomuns no céu. Eram intensas, de coloração variável, ora vermelhas, ora esverdeadas, e com comportamentos anômalos, com mudanças bruscas de direção e velocidade. Relatos semelhantes se multiplicaram em várias regiões do Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, detectou alvos não identificados no radar. O volume e consistência dos relatos forçou o Comando de Defesa Aeroespacial
a acionar seus meios. A partir das 20 horas, 5 aeronaves da FAB, caças F-5E e Mirage 3, decolaram de bases diferentes com ordens claras: identificar e, se necessário, interceptar os objetos. Os pilotos envolvidos foram Capitão Armindo Souza Viriato, Capitão Juliano Pacheco, Tenente Kleber Caldas Marinho, Tenente Newton Freitas e Tenente Mauro Machado. Todos eles relataram comportamentos inteligentes por parte dos objetos. Segundo o Capitão Viriato, abre aspas, os objetos mudavam de posição com uma velocidade que nenhum avião da época poderia igualar, realizando curvas em ângulos impossíveis, fecha aspas. O tenente Kleber Marinho chegou a perseguir uma das luzes, até 30 mil pés de altitude, e afirmou que esta o vigiava e depois desaparecia em alta velocidade. As comunicações de rádio, hoje disponíveis nos arquivos do Arquivo Nacional, mostram pilotos tensos, confusos, mas incrivelmente profissionais diante de algo que ultrapassava os limites da aerodinâmica conhecida. No dia 23 de maio de 1986, apenas 4 dias após o evento, o então ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa, um gesto raríssimo, para tratar diretamente do caso. Nessa coletiva, o ministro afirmou que os objetos, abre aspas, tiveram comportamento inteligente e foram detectados em radar e visivelmente por pilotos treinados da FAB, fecha aspas. Nenhuma hipótese concreta foi levantada sobre a origem, mas a postura transparente surpreendeu até os ufólogos mais céticos. Pela primeira vez, o governo militar brasileiro não negava, tampouco ridicularizava, um caso de OVNIs, o que representou uma quebra de paradigma. Durante mais de 20 anos, os documentos sobre o caso permaneceram confidenciais. A partir de 2004, após pressão de grupos civis como a Comissão Brasileira de Ufólogos e da revista UFO, iniciou-se um processo de abertura de arquivos. Em 2009, o governo brasileiro liberou um relatório de 24 páginas assinado pelo próprio tenente Kleber Marinho, descrevendo tecnicamente os eventos e ações militares daquela noite. Em 2015, vieram à tona as gravações entre torre e piloto, agora públicas e disponíveis no Arquivo Nacional. O ufólogo Ademar Gevaerd, infelizmente falecido em 2022, considerava este o caso mais sólido e oficialmente documentado da história da ufologia mundial. Apesar dos dados contundentes, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Que tipo de tecnologia seria capaz de realizar manobras tão abruptas e desaparecer em segundos? Estaríamos diante de drones secretos, fenômenos naturais mal compreendidos ou, quem sabe, visitas de inteligência não humanas? Alguns teóricos cogitam experimentos de guerra eletrônica dos Estados Unidos ou União Soviética, em plena Guerra Fria. Outros apontam a hipótese de sondas autônomas não terrestres. O certo é que, mesmo hoje, nenhum especialista foi capaz de oferecer explicação plausível que contemple todos os elementos do caso: múltiplas testemunhas, confirmação por radar, perseguição aérea e reação oficial. Em 2009, o tenente Kleber Marinho
forneceu entrevista ao arquivo da Aeronáutica e em um trecho disse, abre aspas, aquela noite foi algo fora da curva. Nunca imaginei testemunhar um fenômeno assim em toda a minha carreira. Tive contato com algo que se movia com mais velocidade do que qualquer coisa que já vi, fecha aspas. Já o sargento Sérgio Mota da Silva concedeu entrevista à revista UFO em 2011 e em um trecho informou, abre aspas, era como se as luzes soubessem que estavam sendo observadas. Elas pareciam brincar com a gente, fecha aspas. A noite oficial dos OVNIs se destaca no cenário mundial por sua riqueza de provas cruzadas, testemunhas civis e militares, dados de radar, interceptações aéreas, documentos oficiais e reações institucionais. Poucos eventos ufológicos têm esse nível de documentação. Além disso, abriu caminho para novas discussões sobre transparência governamental, soberania do espaço aéreo e, por que não, o nosso lugar no cosmos. Com o passar das décadas, muitos dos protagonistas da noite oficial dos OVNIs seguiram suas carreiras militares de forma discreta, e poucos voltaram a comentar o caso publicamente. Ainda assim, alguns deram entrevistas históricas que consolidaram suas experiências como marcos do testemunho militar sobre o fenômeno OVNI. Tenente Kleber Caldas Marinho aposentou-se como oficial superior da Força Aérea e, em 2009, tornou-se o primeiro piloto da missão a conceder entrevista com autorização para divulgação pública. Em sua fala, ressaltou que os objetos tinham um comportamento claramente inteligente e que nunca mais presenciou nada semelhante. Após a aposentadoria, manteve postura respeitosa em relação ao tema, reforçando que não acreditava que fossem aeronaves humanas. Capitão Armindo Souza Viriato, que avistou uma das luzes acompanhando seu caça lateralmente. Faleceu em 2007. Seu relato permanece registrado em documentos e entrevistas internas da FAB. Era tido como um piloto metódico e cético, o que aumentou o peso do seu testemunho. Seus colegas sempre destacaram que ele era alguém que não se impressionava facilmente. Sargento Sérgio Mota da Silva, controlador de voo de São José dos Campos, também se aposentou e durante muito tempo evitou entrevistas. Contudo, na década de 2010, deu depoimentos a pesquisadores da revista UFO, reforçando que as luzes pareciam brincar com o radar. Viveu discretamente no interior de São Paulo e demonstrava gratidão por ter sido ouvido após tantos anos. Já o ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Octávio Moreira Lima, faleceu em 2003. Sua atitude de convocar a coletiva de imprensa foi interpretada por historiadores como um gesto de abertura inédita por parte das Forças Armadas. Na época, ele foi criticado por setores internos mais conservadores, mas também elogiado por órgãos internacionais pela transparência. Desde os anos 2000, o Brasil tem avançado na abertura de documentos militares sobre fenômenos aéreos não identificados. Esse movimento se deve, em parte, à pressão de grupos organizados de ufólogos, como a Comissão Brasileira de Ufólogos, a revista UFO, sob liderança do pesquisador Ademar Gevaerd, e iniciativa do Arquivo Nacional, que acolheu milhares de documentos da aeronáutica. Em 2004, o Ministério da Defesa criou um protocolo para registro oficial de avistamento de OVNIs por controladores civis e militares, embora sem assumir a existência de vida extraterrestre.
Em 2009, vieram à tona relatórios antissecretos, incluindo o da Noite Oficial dos OVNIs. E a partir de 2015, foram liberados também os áudios da missão. A partir de 2020, impulsionado pelos debates globais nos Estados Unidos, o Brasil viu surgir novas iniciativas civis, como o projeto Fenômenos Aeroespaciais Anômalos, que visa monitorar e catalogar incidentes com drones, balões e objetos desconhecidos. Em 2021, a Força Aérea Brasileira, por meio do Comando de Operações Aeroespaciais, declarou que ainda há protocolos ativos para lidar com alvos não identificados. Ainda não há um órgão oficial exclusivo para tratar de OVNIs, como a AARO dos Estados Unidos, mas há diálogos entre o Ministério da Defesa e universidades públicas que estudam fenômenos atmosféricos e aeroespaciais, indicando uma abertura crescente, mesmo que ainda cautelosa. Mais de 35 anos se passaram, desde aquela noite iluminada de 1986. O caso permanece sem explicação definitiva, mas nunca foi refutado. Com ele, o Brasil entrou na linha de frente da investigação ufológica global. Ele também representa um ponto de virada na postura institucional diante do fenômeno, da negação à documentação oficial. A Noite Oficial dos OVNIs é um capítulo ainda aberto na história da humanidade. Mais do que caças perseguindo luzes, trata-se de um encontro entre o conhecido e o desconhecido, entre a Terra e o enigma do céu. E como todo grande mistério, ainda nos impele a buscar respostas. As fontes de pesquisa foram Arquivo Nacional, Documentos e Gravações da Noite Oficial dos OVNIs, FAB, 1986. Força Aérea Brasileira, Relatório Oficial sobre Tráfego Aéreo Não Identificado. Ministério da Defesa, Portaria 551/GC3, 2004, sobre registros de objetos aéreos anômalos. Revista UFO, edições especiais sobre o caso, entrevistas com pilotos, ufólogos e militares. CNN Brasil, reportagens especiais sobre o 35º aniversário da Noite Oficial dos OVNIs, 2021. BBC News Brasil, a noite em que 21 OVNIs foram perseguidos por caças da FAB, 2021. Aero Magazine, artigo Quando a FAB correu atrás de objetos desconhecidos, 2020. Entrevistas com o Tenente Kleber Marinho e Sargento Sérgio Mota da Silva, 2009 e 2011. Dossiê Grupo de Estudos Aeroespaciais, Relatório Técnico Interno, 2017. E Ademar Gevaerd, Dossiê UFO Brasil, Casos Oficiais da Aeronáutica, 2010. O que você acha? O que podemos tirar destes relatos? São coincidências, fenômenos naturais mal interpretados, ou estaríamos diante de evidências concretas que estão muito além da nossa compreensão? Seja como for, esses casos continuam sendo estudados e debatidos todos os dias,
mantendo viva o mistério sobre OVNIs no Brasil e no mundo. Se você gostou deste episódio, siga o nosso podcast, compartilhe com seus amigos e nos conte: você já presenciou algo inexplicável nos céus? Faça um comentário neste episódio. Classifique nosso podcast com a quantidade de estrelas que você acredita que merecemos. Isso ajuda muito a manter este projeto no ar e a espalhar o eco do mistério por ainda mais ouvidos.